olham para a torcida do Flamengo e pensam, poxa, só vocês para vaiarem o Pedro. Queria tanto o Pedro no meu time, com a 9 no meu time. Acho que é por aí mesmo, né? Estão reclamando de barriga cheia. Tá muito cheio. Aliás, por falar em barriga cheia, eu acho que isso é que caracterizou muito essa coisa contra o Pedro ontem. Foi principalmente um primeiro tempo de muita bola no centroavante. Para mim não cabe. Para mim, sinceramente, você pode demonstrar ter seu carinho, você querer que o Gabigol seja titular, embora tecnicamente hoje o Pedro é o titular, mas você vaiar o jogador do seu próprio time, você faz com que isso torne assunto como está virando agora, porque assim, é uma coisa que destoa completamente do que é a realidade do Flamengo. Isso que eu acho. Fala, torcedor do Flamengo, bora dar uma olhada aqui do pessoal da ESPN Brasil falando da vitória do Flamengo ontem contra o Boa Vista, 4-0, uma grande atuação do Flamengo. Pedro marcando, Arrascaeta marcando 2 golaços, Luiz Araújo também, que está jogando muita bola marcando. Vamos ver aqui o que o pessoal falou dessa grande atuação do Flamengo e também a questão ali do Gabigol e o Pedro. Pedro que saiu foi vaiado por parte dos torcedores, não todos os torcedores que estavam no Maracanã, mas parte da torcida vaiou o Pedro ali na hora da substituição. Vamos ver o que a mídia esportiva está repercutindo e falando dessa grande vitória do Flamengo ontem no Maracanã. Quero aproveitar aqui e já deixar os créditos do vídeo à ESPN Brasil, vou estar deixando o link na descrição, está chegando por aqui, não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, deixa aquele like, você vai estar fortalecendo demais o nosso trabalho, mas agora, bora pro vídeo, galera. Haaland jogasse no Flamengo, ao ser substituído, ele ouviria vaias do Maracanã. Você está fazendo um gancho, puxando o Pedro para a conversa. Já vimos na abertura do Futebol 360 de hoje que o Pedro guardou dele na goleada de 4-0 do Flamengo sobre o Boa Vista, fez o segundo gol do jogo, o gol de cabeça, mas aí perdeu 2 gols, um mais claro, além de um pênalti desperdiçado. Ouviu vaias mais uma vez do torcedor, e aí no intervalo pequeno, talvez de menos de 20 dias, a mesma cena, né? Gabigol entrando, Pedro saindo e o Pedro sendo vaiado. Comandante Tite e o próprio Pedro falaram a respeito disso. Com verdade, pelo menos a minha verdade. Eu também estou pressionado. A minha atividade ela é exposta e pressão o tempo todo. O atleta de alto nível também. E alguns torcedores, eles colocam porque estilos, às vezes, tu gosta mais de um, gosta mais de outro. Seguramente, se pegar uma grande parte da torcida, não gostaria de ter o Tite como técnico, gostaria de ter outro. O que ela vai ter é a dignidade do trabalho. O que eles têm que ter é a dignidade do trabalho. É uma concorrência leal. É fazer o melhor e colocar a equipe acima de qualquer coisa. Mas são 2 grandes jogadores. Talvez quando tu tem a 9 ou a 10 nas costas sempre fica o gol. Mas eles têm uma relação e um trabalho de conjunto também, que ele é mais importante do que a individualidade. Como sempre, né? A pressão no Flamengo, como eu falei, sempre existiu. Né? Não só no Flamengo, mas na minha carreira eu sempre tive pressão, né? Desde quando eu tentei ser jogador. Mas isso não me abala, pelo contrário, me dá mais força ainda para querer dar o meu melhor a cada jogo, como eu sempre faço. E em relação ao Gabi, eu acho que a gente sempre, né, se deu muito bem, a gente conquistou grandes coisas juntos também, um lado um do outro. Acho que sempre criaram nessa, vamos dizer, rivalidade, né, entre mim e entre ele, mas a gente sempre se deu muito bem dentro de campo, fora de campo também, né? Então acho que é o Flamengo que ganha com isso, a gente tem que estar procurando estar cada um no seu melhor nível para ajudar o Flamengo, e é isso que eu penso, cada jogo, cada treino dar o nosso melhor, como eu sempre fiz aqui no Flamengo. Pedro, foi uma... Eugênio Leal, se a gente somar as discussões em debates esportivos de todos os meios de comunicação do país sobre Pedro e Gabigol jogarem juntos, quem deve jogar, enfim, discussões envolvendo os 2 nomes, a gente teria horas suficientes para tirar uns 10 brevês, horas de voo suficientes para tirar uns 10 brevês. E não dá nenhuma pinta de que esse assunto vá deixar de gerar debate. Só quando eles se separarem mesmo é que isso vai acabar, né? É pauta velha, né? Mas ela se renova quase que a cada semana. É dessa forma, porque ela só parou essa pauta quando o Dorival conseguiu juntar os 2 no ataque do Flamengo. Porque o Bruno Henrique se machucou. Mas o Bruno Henrique hoje nem é mais titular no time. O titular é o Cebolinha, que está jogando muito bem. Então, assim, o Tite não trabalha com a ideia de 2 jogadores no comando do ataque, apenas um. E a opção dele tem sido pelo Pedro.
Eu acho, sinceramente, claro, o Gabigol não está nem um pouco satisfeito de estar no banco de reservas e tem todo o direito de correr atrás do espaço dele, mas ele também não tem dado grande resposta quando entra. Quando joga algumas partidas, ele começou como titular e não deu grande resposta. Pelo contrário, Pedro tem dado, até os números de gols do Pedro são ótimos no campeonato. Acho que o que aconteceu ontem é que o Pedro acabou, de certa forma, pelo pênalti, ele acabou encarnando uma situação que foi do time. O Flamengo fez 2-0 com menos de 15 minutos e passou a atuar de forma displicente. O jogo está ganho, o adversário é muito mais fraco, ritmo de treino total, uma superioridade incrível. E aí o Flamengo começou a trabalhar assim, de uma forma mais displicente mesmo, algumas tentativas de jogadas que você sabia que não iam dar certo, que não eram as ideais. Muitos gols perdidos por isso, jogadas muito promissoras que em jogos decisivos, em jogos grandes, o Flamengo não tem o direito de perder como perdeu ontem. E aí quando o Pedro perde o pênalti, isso cai tudo em cima dele, até porque logo depois ele é substituído, logo depois do pênalti. Então soma tudo isso e joga em cima do Pedro, porque ele é trocado no jogo por um jogador que é um enorme ídolo da torcida, que tem uma personalidade muito mais próxima. O Gabigol tem um jeito de ser que se identifica muito mais com a torcida do Flamengo do que o Pedro, que é um cara mais frio, mais diferente, né? Uma atitude diferente em campo. Só que nesse momento, para a cabeça do Tite, do que ele entende que precisa para o time do Flamengo, o Pedro é um jogador que se encaixa mais dentro do perfil tático dele e vai continuar jogando, até porque, repito, tem números, tem gols feitos. É que ontem houve sim, acho que a torcida, apesar da goleada, ficou um pouco irritada pela displicência do time como um todo. Depois, no segundo tempo, o Arrascaeta vai lá, faz mais 2 gols. Mas ele também, Arrascaeta, em alguns momentos, teve algumas jogadas em que ele poderia trabalhar com um pouco mais de calma, de tranquilidade, de foco. O Flamengo perdeu o foco pela facilidade do jogo. Professor, a impressão que a gente tem é que todas as outras torcidas, torcedores de todos os outros times, olham para a torcida do Flamengo e pensam, poxa, só vocês para vaiarem o Pedro. Queria tanto o Pedro no meu time, com a 9 no meu time. Acho que é por aí mesmo, né? Estão reclamando de barriga cheia. Muito cheia. Aliás, por falar em barriga cheia, eu acho que isso é que caracterizou muito essa coisa contra o Pedro ontem. Foi principalmente um primeiro tempo de muita bola no centroavante. O Pedro foi, num tempo em que um monte de centroavante reclama que morre de fome, o Pedro foi alimentado no primeiro tempo de cabo a rabo. E perdeu muito gol. Aí tem a questão do pênalti. Olha essa bola de neve crescendo. Aí tem uma campanha pela reabilitação do Gabigol. Os estádios inteiros de rubro-negros, todas as vezes, vibram quando ele aquece. Vamos lá, Gabigol, volta a ser aquele Gabigol. Porque tem essa identificação que o Eugênio falou. O rubro-negro, se pudesse escolher, ele escolheria o Gabigol ídolo, e não o Pedro. O Pedro é mais low profile, é aquela coisa mais distanciada em relação ao Gabigol. O Pedro diz que eles se dão muito bem fora de campo e dentro de campo, pode ser que fora. Dentro não, dentro foi uma exceção com o Dorival e não ficou um período marcado propriamente pela simbiose Pedro e Gabigol. E o que a gente falava na época? Que o Gabigol se sacrificava pelo Pedro que o Gabigol até teria sido, e foi mesmo, importante para o Pedro ser convocado para a Copa do Mundo. Claro, porque sem a ajuda, o auxílio do Gabigol, talvez não tivesse chegado. Porque o contrário também seria impossível. Por característica, o Pedro não é o cara para deixar o Gabigol brilhar. Simbiose teve Bruno Henrique e Gabigol. Agora, Pedro e Gabigol, em nenhum momento. Então, está criando mesmo essa coisa. Agora, o Eugênio lembrou bem, o Gabigol não está justificando essa grita. Ele não está dando farol. E nem o Pedro está merecendo levar farol também. O Pedro está fazendo seus gols. Gol por jogo. Então, tem uma belíssima média. Eu acho que ontem, especificamente, foi um jogo que ele ficou muito marcado. Ele personificou esse marasmo do Flamengo, que faz 2-0 antes dos 15 minutos e vai ampliar o placar lá na metade do segundo tempo. Isso é que indignou a galera, né? E também essa torcida a favor do Gabigol. Acho que os dois fatores se juntaram no jogo de ontem. Enquanto a gente vai mostrar numa tela os números de ambos no jogo de ontem, a curiosidade, Dom, é que hoje seria muito mais difícil, eu estou falando com cabeça de mercado, muito mais difícil tirar o Pedro do Flamengo do que o Gabigol do Flamengo, né? Sim. O preferido da arquibancada, claramente, é o Gabigol,
Mas é muito mais difícil tirar o Pedro de lá do que o Gabigol. Sim, pela fase atual e assim, não justifica você hoje tirar o Pedro para pôr o Gabigol no time titular. Sim. É fato que ontem ele fez gol, mas não fez uma boa atuação, é fato. Mas desde que o Tite chegou, o Pedro jogou 18 vezes e fez 13 gols. É o artilheiro do Flamengo na era Tite. 6 gols em 6 jogos no ano. Então, assim, o Pedro não está justificando essas vaias. E assim, até a gente tem aquele clichê, né? O torcedor tem sempre a razão. Para mim, a gente está pegando um exemplo que não é bem assim. Pode ser impopular o que eu esteja falando, mas assim, tá de brincadeira o cara que vai vaiar o Pedro no estádio, sinceramente. Para mim é completamente absurdo. Eu entendo o apreço que se tem pelo Gabigol, é um dos maiores ídolos já da história do Flamengo. Você viu isso aí, Donk? Ele tá ali na beira do campo. Na verdade, aquela tela anterior que a gente mostrou diz que o Gabigol, melhor dizendo, sempre que iniciou as partidas dessa temporada de 2024, marcou. E ali a gente viu na sequência, e a gente pode mostrar enquanto você fala também para ilustrar, que a beira do campo, para entrar no jogo de ontem, o Gabigol pediu ao Pedro para cobrar o pênalti. Ou pediu ao Tite, enfim, ele mostrou ali iniciativa para bater, para fazer a cobrança. E ali faz sentido, até porque no aspecto cobrança de pênalti, o Gabigol é bastante superior ao Pedro. Embora tenha perdido contra o Vasco. Sim, o desempenho recente até, mais perdas do que é o habitual dele, mas ainda assim é um batedor melhor do que o Pedro. Mas assim, falando ainda da questão das vaias, para mim, porque assim, a gente tá de um 4-0 que o Flamengo jogou super bem, acho que as ideias que o Tite vai colocar... Arrasta, pergunta pro Pedro se eu não posso bater. Pois é, e assim, a gente tá falando de um Flamengo que tá conseguindo colocar aquela pressão, que era uma dificuldade que outros técnicos tinham para colocar num elenco tão qualificado, e a discussão vira essa... Não porque seja sensacionalismo da nossa parte, não, porque é o grande assunto. Um time que está vivenciando essa fase, que tem jogadores desse tamanho, a torcida vaiar, assim, e também justiça seja feita. O número de aplausos para o Gabigol quando ele entra é muito maior do que as vaias quando o Pedro sai. Até tem um pouco de aplausos quando o Pedro sai, mas não deixa de ser muito chamativo o fato dele estar sendo vaiado, mesmo tendo essa sequência que eu falei, né, de 13 gols em 18 jogos. Para mim não cabe. Para mim, sinceramente, você pode demonstrar ter seu carinho, você querer que o Gabigol seja titular, embora tecnicamente hoje o Pedro é o titular, mas você vaiar o jogador do seu próprio time, você faz com que isso torne assunto como está virando agora, porque assim, é uma coisa que destoa completamente do que é a realidade do Flamengo. Por isso que eu acho, Donker, que é mais o fator torcendo a favor do Gabigol do que uma grita contra o Pedro. Como isso você é fato, lembrou, mas você não deixa de jogar contra, todos né? aplaudiram o Gabigol. E alguns vaiaram o Pedro, como coisas excludentes, né? Estou a favor de Duas coisas em cima daquela imagem que a gente acabou de mostrar, mostrou já 2 vezes do Gabigol pedindo para bater o pênalti. Primeiro, você bota uma pressãozinha a mais no batedor, né? A partir do momento que ele reassume que ele quer bater o pênalti, ele pensa, puxa, agora eu não posso perder. O outro queria bater. E a segunda questão, ele está vindo no banco, ele não está quente no jogo. Não é a mesma coisa você bater um pênalti depois de jogar alguns minutos e você acabar de entrar e bater o pênalti, né? Claro que não. O Zico, em 86, havia acabado de entrar no jogo contra a França. Enfiado o branco na cara do gol no lance do pênalti. Dá o passe no lance do pênalti e vai bater o pênalti, né? Mas também um pênalti também você pode fazer o gol, entrando direto, saindo do banco, direto e fazendo o gol. O Tele até brincava quando alguém o criticava por ter permitido que o Zico batesse. Falou, se o Zico estivesse dormindo há 8 horas e eu acordasse o Zico só para ele bater o pênalti, ele, em 99% das vezes, levantaria e faria o gol. Você contava nos dedos os pênaltis que o Zico tinha perdido até ali, em final de Taça Guanabara. Isso que aconteceu ontem tem um nome, viu, Doug? É o fator xodó. O torcedor tem razões que a própria razão desconhece. Mas sim, assim, eu acho que sim, a atitude do Gabigol assim, gera uma pressão. Claro. Pô, quero bater aí, ó. Deixa eu entrar para bater o pênalti aí. Eu não posso bater. Agora, imagina, se há uma concorrência, por melhor que seja o relacionamento entre eles disputam uma posição. Há uma concorrência, e tem um pênalti.
tá no seu pé para você bater, assim. Ó, o teu concorrente pediu para bater, porque se ele fizer, ele vai ganhar moral com a torcida e vai querer a sua vaga. Sim. Você faz o quê? Não, deixa que eu bato, pô, já tô aqui. Permitir seria ser bonzinho demais, né? Peraí, você tá concorrendo comigo, você quer a minha vaga, eu vou deixar você bater o pênalti? Não, peraí, fica no teu canto e eu vou bater. Só que aí já gera essa pressão e ele bate mal o pênalti, bateu muito mal. Bateu muito mal, telegrafou e bateu fraco. Bateu fraco. E aí o goleiro pegou e aí isso reverte tudo contra ele. Mas é do futebol também, quem tá ali dentro tem que saber lidar com esse tipo de situação. O Flamengo goleou, ele segue sendo o preferido do Tite, até por características de jogo. Ele é um centroavante mais de referência na área, com mais alto, né? Então, para bola aérea, para fazer pivô. E o Gabi é diferente. O Gabi tem outras características. É mais um jogador que se movimenta, que sai mais, cai de um lado, volta para ajudar a construir. Então, dentro disso, do que hoje o Tite pensa, ele não precisa de um atacante de movimentação. Não. Porque ele tem por trás ali a Arrascaeta, De La Cruz, ontem, muito bem pela direita, o Luiz Araújo. Luiz Araújo, Cebolinha, que Cebolinha delícia. voando pela esquerda. Né? Então, assim, você não precisa tirar o centroavante da área, como o Gabigol faz muito. Você precisa ter uma referência na área para receber essas bolas. E é o Pedro. Então, hoje, dentro do desenho de time que o Flamengo tem, é o Pedro. A não ser que o Gabigol comece a jogar, assim, um futebol espetacular. Para que isso aconteça, o Gabigol precisa ter sequência. Eu defendo aqui, Real, já há algum tempo, que o Flamengo tenha 2 times. A partir de agora, quando começar essa fase de Libertadores, com reta final de Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil lá na frente, né? Um time para o Brasileiro e um time para as Copas. E aí você dá sequência. E aí, ganhando sequência... Como o Filipão fez em 2018, né? Sim, como o Dorival fez. Por um período mais curto, né? Porque ele já chega no início do segundo turno do Brasileiro de 2018, mas tinha o time do Brasileiro e o time da Libertadores. O Dorival fez no Flamengo isso. E ele acha uma defesa no time B. 2 times. Ele acha uma defesa inteira no time B. Quando todo mundo botava as fichas que ele ia ganhar uma Copa, ele ganha o Brasileiro. Ele ganha o Brasileiro com B. Pontos corridos. Agora, o Gabigol, eu acho que está faltando isso que o Eugênio falou. O Gabigol mostrou um pouco mais de bola. Não só nesse caso o Flamengo. Vamos pegar a relação Tite e Gabigol. Mas a gente pode colocar de novo aquela tela que passou meio batida, Leon, que meio que nos contradiz. Porque o Gabigol, quando começa os jogos, ele guarda o dele, professor. Então, mas a impressão geral não é essa, né? Ele não está passando essa firmeza. E também são 2 jogos, né? Então não é um recorte grande. É um recorte pequeno. O Pedro também tem guardado, né? Porque são 7 jogos e 7 gols. Agora, a história... Agora, eu estava pensando outra coisa aqui, dos gols perdidos pelo Pedro ontem. Instintivamente também deve ficar na cabeça do cara que... Se eu perder agora, daqui a 5 minutos eu vou ter outra oportunidade. Mas foram várias. Diferente da grande maioria dos centroavantes do Brasil, que sabe que se chegarem 2 bolas em condições de marcar, é muito no jogo. Então o cara tem que aproveitar. Eu falei aqui agora há pouco, eu coloquei como displicência. Não só do Pedro, de praticamente todos os jogadores do Flamengo, depois do 2-0, eles começaram a tentar aquela jogada mais difícil, sabe? Vou buscar individualizar. Rebuscar. Porque não estava com foco total, porque o jogo se apresentou fácil. O Flamengo poderia, no primeiro tempo, ter feito 6 gols. Então, ok, eu vou fazer essa jogada aqui de qualquer forma, sem me esforçar tanto, sem estar tão concentrado, e isso acaba irritando o torcedor. O torcedor quer. Se você pode fazer 6, faça os 6. Não faça 2. Sim. E isso vai pesando para cima dele. Agora, tem um detalhe também na entrevista do Tite. Porque ele fala, eu também me sinto pressionado. Claro, tá no Flamengo e está pressionado o tempo inteiro. Só que o Tite não tem noção ainda, porque não chegou a época decisiva. Isso vai começar agora. No domingo tem o clássico com o Fluminense. Já é praticamente uma decisão de Taça Guanabara. Por mais que não tenha o peso da Taça Guanabara, mas já é uma decisão. O Flamengo ano passado perdeu esse jogo. E a partir daí vem semifinais de estadual, decisão de estadual, começa ali na frente de Libertadores. Aí ele vai ser cobrado de fato, porque até esse momento o Flamengo faz pré-temporada. Totalmente. Pré-temporada. E vai começar a ter cobrança por resultados, pressão, a partir do próximo domingo. E até dentro disso que você lembrou da fala do Tite, se tem um aspecto positivo para ele, é que ele já está tendo um intensivão dessa disputa de posição, porque ele está pegando o principal ídolo da torcida e lidando com essa questão do banco. E a temporada do Flamengo, sinceramente, vai ser um perde-ganha de posição a temporada toda. Agora, o homem é calejado, né? Então, treinou o Corinthians algumas vezes. Já é o cara... Já treinou outros grandes do país, treinou a seleção brasileira por muitos anos. 2 Copas do Mundo. E isso ajuda muito.
que ele já está tendo a principal disputa logo de cara. Porque, sinceramente, pensando características, se não tiver uma oscilação técnica, eu imagino que o Arrascaeta seja um cara regular no time titular ao longo da temporada, pela característica do jogo dele. Mas, de resto, assim, acho que você pode ter troca o tempo todo ali entre o jogador que sai, que se machuca, ou que alguém pedindo passagem, por exemplo, a gente citou a fase do Luiz Araújo, de repente ele tem uma sequência como titular. Quem que sai? O De La Cruz? O Gerson e o De La Cruz recua? Enfim, você está falando de um Flamengo que não vai ter ninguém guardando posição. Foi um exemplo do poder do elenco do Flamengo. Ele não tinha o Gerson, ele não tinha o Alan, que ficou fora um tempo, né? Ele não tinha o Pulgar. 3 jogadores de meio campo. Sim. E aí ele tira o menino Igor Jesus do banco. Jogou muito bem também. Coloca ao lado do De La Cruz. Aí você abre pela direita o Luiz Araújo. Né? Porque o De La Cruz vinha jogando um pouco mais livre, mais à frente. Ele dá um passo atrás para jogar na posição do Gerson ontem. Então você consegue, mesmo perdendo 3 jogadores importantes de meio, manter um time muito competitivo, de muita qualidade técnica. Tem trocas e trocas, né? As trocas, isso vai acontecer ao longo do ano várias vezes. As trocas pelo lado, por exemplo, estão assimiladas. Não tem nenhuma grita, por exemplo, em relação ao Bruno Henrique. Eu até lá atrás imaginei que pudesse ter, sabia? Então, mas não está tendo, por quê? É que o Cebolinha está jogando demais. Então, como diz o próprio Tite, o campo fala. O campo está falando. Ninguém está falando que tem que dar uma camisa para o Bruno Henrique. Agora, às vezes, o campo fala e a galera não escuta. Que é o caso do Gabigol. O pessoal está criando uma grita exagerada. Na coletiva até elogiou o Bruno Henrique, falou, tá voando também e tal, poderia tranquilamente estar jogando. Então, mas e os outros, o que estão jogando? Você vai tirar um Cebolinha, você vai tirar um Luiz Araújo? O lance do gol do Pedro, que foi gol do Pedro, a jogada que o Cebolinha faz pela ponta esquerda é sensacional. E o Luiz Araújo é o tipo do jogador que ele gosta, que recompõe, que ajuda. Agora, no caso do Gabigol, é uma grita injustificada. Daqui a pouco eu acho que é legal a gente falar um pouquinho mais sobre esse jogaço de domingo, esse Fla-Flu. Tá aí, galera, pessoal do F360 da ESPN Brasil, falando dessa grande vitória do Flamengo ontem contra o Boa Vista, 4-0, fora o baile. O Flamengo jogou demais ontem, começou uma partida ali jogando mesmo muita bola, foi para cima. Fez 2 gols ali com 17 minutos, né? Já estava vencendo por 2-0. Flamengo, para mim, ontem foi a melhor atuação do ano do Flamengo. Jogou muito e o torcedor fica na expectativa e confiante até para a sequência dos próximos jogos. Teve a questão ali das vaias, né? Para o Pedro, eu particularmente não concordo com essas vaias, né? Para o Pedro, ele fez um bom jogo, apesar de ter perdido várias chances ali, vários gols, perdeu também um pênalti, acabou desperdiçando a cobrança, o goleiro pegou, mas eu não concordo aí com essas vaias para o Pedro. Tá certo que parte da torcida gosta mais do Gabigol, outros gostam do Pedro. Eu me lembro mesmo que quando teve uma época aí que o Gabigol estava perdendo muitos gols, a torcida cobrava, né, para colocar o Gabigol no banco. E agora o Tite chegou, tá dando mais... a preferência do Tite é o Pedro. Tanto é que ele está entrando, está resolvendo, está fazendo gols. E como mesmo o Tite falava, né? O campo fala e nesse momento o Pedro está sendo mais decisivo, está entrando, está resolvendo, fazendo os gols, apesar de estar perdendo ali, mas é normal. O ataque do Flamengo ali, né? Vai chegar muita bola para o Pedro, ele não vai conseguir marcar todos os gols. E fica aí essa questão, né? Alguns torcedores vaiando o Pedro, não todos, mas como vocês viram também, né? Ontem o Gabigol ele pediu para bater o pênalti ali na hora da substituição, né? Tanto é que o Pedro fez a cobrança primeiro, depois que o Gabigol entrou. Acredito que mais por isso também está gerando essa questão aí, dessas vaias para o Pedro, mas eu não concordo. O Pedro ontem fez um bom jogo, não só o Pedro, o time inteiro ontem, o coletivo funcionando muito bem. Garoto Igor Jesus, que mais uma vez fazendo uma partida entrando de titular. Parece que o Flamengo, né, tá conseguindo encontrar ali, descobrir um bom volante ali, um bom cara para ser, quem sabe, né, ali uma opção quando o Pulgar não estiver jogando. Um ótimo jogador, mas o Flamengo ontem fez uma boa partida, né, uma bela atuação contra o Boa Vista. No final de semana vai ter um grande desafio aí pela frente, que é o Fluminense. Fla-Flu no final de semana, mais um bom teste para esse time aí do Tite. Vamos ver, né, como é que vai se comportar esse Flamengo diante do Fluminense no final de semana. Mas fica aí a expectativa, né, do torcedor. E ontem o Flamengo fez um jogaço. Não, como eu já falei, não concordo ali com as vaias para o Pedro, até porque ele está entrando, fazendo bons jogos, está
fez 4 gols, né, nos últimos 2 jogos do Flamengo. Não é à toa que está brigando também pela artilharia do Campeonato Carioca. E o Gabigol teve suas chances, assim como vai ter também, né, na sequência aí dos próximos jogos, na sequência da temporada. O Pedro não vai fazer todos os jogos, o Gabigol também vai ter a sua chance de entrar. E quando ele entrar, ele tem que mostrar serviço. Mas é isso, torcedor do Mengão. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o final. Deixa aquele like para estar fortalecendo o nosso trabalho. Se não é inscrito, se inscreva. Valeu e até o próximo vídeo, galera.